Em um cenário de guerra que parece desafiador, as forças armadas da Ucrânia estão se reinventando continuamente. Elas não apenas criam armamentos modernos, como mísseis balísticos de alta velocidade e mísseis de cruzeiro de longo alcance, mas também remontam e adaptam tecnologias do passado. Entre as inovações, destaca-se o uso de munições guiadas a laser, uma tecnologia antiga que, quando reestruturada, pode ser uma arma poderosa contra o inimigo. Mas como funcionam exatamente essas munições guiadas a laser? Essencialmente, esses armamentos seguem um feixe de laser emitido de um designador, atingindo um alvo específico com extrema precisão. Essa técnica revolucionou as operações militares, permitindo que os operadores eliminassem alvos com um grau de acuidade que era inimaginável durante as guerras anteriores. Embora desenvolvidas na década de 1960, as primeiras munições enfrentaram um problema significativo: eram imprecisas, com uma taxa de acerto muito abaixo do desejado. Estudos realizados durante a Segunda Guerra Mundial revelaram que apenas poucos meios podiam atingir seus alvos, levando os líderes militares a reconhecerem a necessidade urgente de melhoria. Com o surgimento dos sistemas de guiagem e controle, as forças armadas do mundo começaram a desenvolver bombas que, em vez de dispersar dezenas de explosivos, poderiam focar em pontos específicos com precisão cirúrgica. Nos anos 80, essas armas se tornaram parte integrante do arsenal militar da época, sendo amplamente utilizadas em conflitos notáveis, como durante a Operação Tempestade no deserto no Iraque em 1991. O impacto dessas munições guiadas foi profundo, proporcionando vantagens táticas inegáveis em campo. No entanto, a complexidade e o custo elevado inicialmente limitaram seu uso. À medida que os anos se passaram, essas munições tornaram-se mais acessíveis e fáceis de produzir. Agora, as forças armadas da Ucrânia conseguem integrá-las em seus sistemas de guerra, usando drones como o TB2, que facilitam a designação de alvos a laser. Essa tecnologia tem se mostrado crucial na luta da Ucrânia contra as forças russas, permitindo a destruição de instalações militares e outros alvos estratégicos. Contudo, à medida que o conflito se estende, a Ucrânia está sendo forçada a repensar suas estratégias. Embora tenha recebido suporte significativo de mísseis guiados de aliados ocidentais, como bombas guiadas por GPS, essas também se tornam vulneráveis a sistemas de guerra eletrônica desenvolvidos pela Rússia, limitando sua eficácia. A adaptabilidade dos soldados ucranianos a essas novas tecnologias de munições guiadas a laser tem sido notável. Sistemas como o Agora 20 têm provado sua utilidade em diversas situações, inclusive contra drones russos. Além disso, a introdução de munições de artilharia guiadas, como as de 155 mm, aumentou ainda mais a capacidade de ataque da Ucrânia. Entretanto, um desafio persistente permanece: a necessidade de um designador laser à vista do alvo. Isso torna difícil para as aeronaves ucranianas permanecerem por muito tempo na linha de tiro, aumentando o risco de serem derrubadas pelas defesas aéreas russas. A pressão está sobre os engenheiros e planejadores ucranianos, que devem encontrar soluções criativas para superar esses obstáculos. Diante de todas essas dificuldades, o que faz a Ucrânia continuar lutando? O espírito inquebrantável de suas forças armadas e a determinação de adaptar-se e inovar em tempos de crise podem ser a chave para a vitória. As perguntas são muitas: conseguirão eles adaptar suas táticas mais uma vez para desferir um golpe crítico? E quais novas tecnologias estarão disponíveis no próximo capítulo dessa guerra? #. O vídeo revela a incrível resiliência das forças armadas ucranianas, adaptando tecnologias antigas como munições guiadas a laser para virar o jogo contra os russos emboscados. Imagine o som estridente dos motores de drones piscando na escuridão, o cheiro de terra revirada e combustível queimado no ar frio da noite. Você perderia a cabeça se soubesse que essas armas antigas estão humilhando tanques russos que custam milhões? Prepare-se para descobrir como a Ucrânia transforma relíquias da Guerra Fria em pesadelos para Putin. Isso resume a introdução aos desafios antigos do bombardeio impreciso durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, mergulhando nas soluções que mudaram a história militar, pense: quantas vidas se perderam por bombas que erravam metros cruciais? Os americanos,
com seu sistema avançado de bombardeio do Norden, ainda acertavam menos de um terço dentro de 1.000 metros do alvo pretendido, sentindo o gosto amargo do fracasso em cada missão fracassada. Será que o problema nunca seria resolvido, deixando exércitos no limbo da ineficácia? Essa reflexão sobre imprecisão persistente leva à urgência global por precisão. As missões confiavam em armas poderosas, mas com apenas uma chance fragorosa de acertar estruturas vitais, o terror ecoava em cada voo, o ruído dos explosivos dissipados no vento. Militares ao redor do mundo se reuniram, desenvolvendo sistemas de controle para munições mais exatas. Os Estados Unidos lideraram, revelando a primeira bomba guiada a laser, a Paveves 117, em 1968. Inicialmente complexa demais para a era, ela evoluirá, tornando-se essencial nas décadas de 80. Em batalhas veteranas, como na Operação Tempestade no deserto em 1991 e na OTAN na Iugoslávia em 1999, elas devastaram fortificações inimigas, depósitos eutrênticos e frotas pesadas com precisão cirúrgica. Imagine o impacto vívido, o brilho vermelho do laser cortando o céu, guiando projéteis para alvos móveis, traçando trajetórias reais naquele momento exato. Mas, por que essas armas viraram um jogo moderno, oferecendo benefícios revolucionários como designação em tempo real e ajuste em pleno voo? O suspense cresce. Elas exigem presença intrusa para manter o laser fixo, um risco fatal no calor da batalha. Aqui, a vulnerabilidade inerente das munições guiadas a laser floresce em desvantagens palpáveis. Elas dependem de um designador para iluminar o alvo, o que é impossível em cenários ASI ou cobertos, onde o arômido borra o feixe invisível e a clavicularidade desafia o sistema. Isso limita a eficiência, forçando adaptações. Ainda assim, usadas globalmente, elas brilharam na Ucrânia desde 2019, com drones Bayraktar TB2 lançando minibombas a laser, como as MAN-L de 22 libras, destruindo logística russa em Sebastopol, Kharkiv e a Ilha da Serpente ainda antes da invasão. O odor de fumaça do pesado em cada ataque, o tremor do solo sob os pés. Após 2022, russos antijamaram, tornando as armas satélite como a ASM-AMES francesas e JDAMS americanas menos confiáveis, forçando o retorno ao laser. Soldados ucranianos dominaram sistemas como o APCOS, guiando foguetes Hydra 70 contra drones Shahed com precisão letal. Em 2024, munições de artilharia Cooperada M712, lançadas a até 16 km, rajaram adversários. Mas o abuso Rejeidnizin, sistemas antiaéreos russos barram aviões ucranianos, impossibilitando designação prolongada. É aqui que a Ucrânia brilha, inovando sem desistir, a humilhação final para russos que pensavam ter vencido? Refletindo nessa limitação operacional, as forças armadas ucranianas mostram generosidade incomparável. Mesmo com odds monumentais, eles prosperam, transformando problemas em vitórias. Engenheiros táticos adaptaram drones para designar alvos, garantindo lock-on prolongado sem expor aviões. Sinta a tensão, o zumbido de motores distantes, o frio metálico das armas manualmente ajustadas. Isso inverte o jogo, permitindo ataques cirúrgicos que russos não esperam. E adivinhe, eles até exploravam tecnologia vertical de decolagem russas capturadas, como o Yak-38 e Yak-141, virando-as contra seus criadores. Você imaginava que armamento obsoleto humilhasse forças modernas assim? O clímax avança quando alianças ocidentais fornecem arsenal diversificado, elevando a Ucrânia a novos patamares emocionantes. Prepare-se para o momento em que esse arsenal desencadeia reviravoltas que ninguém via vindo. O que acontece quando tecnologia e inovação se juntam em um cenário de guerra? A Ucrânia, diante da invasão da Rússia, não apenas se defendeu, mas também se reinventou. Em uma corrida armamentista moderna, as forças armadas ucranianas mostraram que são capazes de utilizar armamento de ponta, incluindo munições guiadas por laser, adaptando-as à sua realidade atual. Este novo caminho é impressionante e revela um potencial que pode mudar o curso do conflito. As munições guiadas por laser são uma revolução. Diferente das antigas bombas que cobriam grandes áreas sem precisão, estas novas armas permitem atingir alvos com uma precisão impressionante. Usando um feixe de laser,
o operador pode seguir o alvo com uma luz brilhante, garantindo que a bomba acerte em cheio. Antes, as bombas convencionais falhavam miseravelmente em atingir os alvos desejados, resultando em danos colaterais devastadores. Essa falta de precisão obrigava as forças a despejarem imensas quantidades de munições na esperança de alcançar seus objetivos. Com a chegada das munições guiadas por laser, tudo isso mudou. Elas são menos custosas e mais eficientes. Ao invés de fazer várias missões arriscadas, os pilotos agora podem atacar alvos com precisão mortal a partir de distâncias consideráveis, economizando tempo e recursos. O que antes exigia imensas despesas de combustível e risco para os pilotos, se tornou uma tarefa mais direta e eficiente. Mas essa tecnologia não está isenta de falhas. Uma das limitantes principais dessa abordagem depende de um designador de laser que deve estar em constante posição para guiar o ataque. Em um campo de batalha intenso, como o da Ucrânia, manter essa posição é extremamente arriscado. Sinais de alerta constantes e uma defesa aérea russa robusta podem deixar os pilotos em apuros. Como os ucranianos lidam com esse desafio? Desde 2019, a Ucrânia começou a incorporar essas tecnologias. No entanto, a verdadeira transformação veio após a invasão russa em 2022, quando os drones turcos TB2 mostraram sua eficácia com as bombas guiadas a laser, tornando-se essenciais nas operações. O resultado? Uma reviravolta estratégica nas batalhas, permitindo que os ucranianos destruíssem alvos estratégicos com precisão. Mas e se o jogo mudar novamente? À medida que as tecnologias evoluem, será que os ucranianos conseguirão adaptar suas táticas frente à crescente sofisticação das forças russas? A resposta pode estar nas mãos dos engenheiros militares que buscam soluções inovadoras. Eles estão prontos para levar a guerra para um novo patamar, mas a pergunta é: conseguirão os ucranianos manter sua vantagem? A Ucrânia tem se reinventado em seu campo de batalha, e um exemplo notável disso é o uso inovador de munições guiadas por laser. O que muitos não sabem é que essa tecnologia, que poderia parecer antiquada, se tornou uma arma estratégica fundamental para as forças armadas ucranianas. Mas como elas conseguiram transformar uma tecnologia dos anos 60 em um trunfo moderno contra um inimigo tão poderoso? Desde 2019, a Ucrânia começou a integrar drones TB2 em suas operações. Esses drones, equipados com bombas minúsculas e letais, se tornaram essenciais em várias missões. As mini-bombas Mamo, pesando apenas 10 kg, e as MANT, mais robustas, de 2,5 kg, são projetadas para serem lançadas com precisão, utilizando sistemas de designação a laser. Essa abordagem garantiu que, mesmo antes da invasão russa em 2022, a Ucrânia já estivesse se preparando para o confronto. Sinais de alerta eram emitidos em locais estratégicos, como Crimeia e a famosa Ilha das Cobras, enquanto os drones realizavam ataques em alvos de alto valor, como navios e sistemas de comunicação. Mas à medida que a guerra se arrastava, o que antes era uma vantagem começou a se tornar um desafio. A evolução das táticas de combate das forças russas esteve à altura. A eficácia das munições guiadas por laser foi questionada, e foi então que a Ucrânia começou a buscar novas alternativas. O apoio dos aliados ocidentais foi um divisor de águas. Kiev recebeu uma vasta gama de munições de precisão, incluindo bombas guiadas por GPS, como as francesas ASM-AMERS e as americanas JDAMERS. Entretanto, mesmo com essa nova oferta, a dependência da tecnologia GPS se mostrou um empecilho. As forças russas desenvolveram sistemas avançados de guerra eletrônica, capazes de interferir nos sinais de satélite, assim, comprometer a precisão das bombas. Esse cenário empurrou as tropas ucranianas a utilizar as munições guiadas por laser de maneira mais eficiente, reforçando sua adaptabilidade em situações imprevistas. Sob essa pressão, os soldados ucranianos tornam-se mestres no manuseio de munições laser, como o sistema avançado de precisão agora 20. Com foguetes guiados, eles têm conseguido contra-atacar os drones Shahed da Rússia, gerando um impacto significativo na dinâmica do combate. A guerra está longe de acabar, mas a resiliência e a inovação das forças ucranianas mostram que, mesmo quando o caminho parece impossível, elas encontram maneiras de lutar e vencer.
Resta saber quais novas reviravoltas o futuro ainda guardará nesta batalha épica entre recursos limitados e determinação inabalável. A situação atual na Ucrânia, marcada por uma luta intensa e por desafios imensos, mostra como a tecnologia pode ser um divisor de águas em um conflito. As forças ucranianas, diante da superioridade russa em sistemas de guerra eletrônica, encontraram soluções engenhosas. Bombas guiadas por GPS, uma escolha comum nas batalhas modernas devido à sua precisão, se tornaram imprevisíveis quando a Rússia começou a interferir nos sinais dos satélites. Isso forçou os ucranianos a adaptarem suas estratégias. Os soldados ucranianos tornaram-se especialistas em utilizar munições guiadas a laser, como o sistema americano Agora 20, que emprega foguetes Hydra 70 com uma impressionante precisão. Esses foguetes são capazes de atingir alvos tanto no solo quanto no ar, e essa versatilidade foi um trunfo em diversas situações, especialmente ao enfrentar drones Shahed da Rússia. Dali em diante, em 2024, a Ucrânia lançou munições de artilharia guiadas, como o M712 Cooperade de 155 mm, também fornecido pelos Estados Unidos. Essas munições podem ser disparadas a uma distância de até 16 km, aumentando ainda mais a capacidade de ataque do exército ucraniano. No entanto, uma dificuldade permanece: a necessidade de um dispositivo ou sistema próximo para direcionar o laser ao alvo. Nas linhas de frente, o risco é elevado, pois sistemas de defesa aérea russos estão prontos para abater qualquer aeronave que se aproxime. Porém, em vez de desistir, as forças armadas ucranianas se destacaram por sua incrível capacidade de adaptação. Mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis, elas continuam a buscar maneiras de não apenas sobreviver, mas também prosperar. Quando engenheiros e planejadores táticos ucranianos analisam a situação, eles agem rapidamente para encontrar soluções. Com essa abordagem dinâmica, a história da guerra na Ucrânia pode estar prestes a mudar novamente. Como será o próximo movimento da Ucrânia, em meio a tanta incerteza? Quais novas táticas irão surpreender o mundo? Prepare-se para o desenrolar desse conflito. É incrível como a engenhosidade pode florescer mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A resistência das forças armadas ucranianas ao enfrentarem inúmeras adversidades é notável. Elas não apenas sobrevivem, mas também prosperam, mostrando ao mundo uma inefável capacidade de adaptação. Quando os engenheiros e os planejadores táticos da Ucrânia se depararam com um problema crítico, encontraram uma solução brilhante. Eles sabiam que as grandes aeronaves não poderiam ficar na mesma área tempo suficiente para lançar bombas guiadas por laser sem correr um risco enorme. Perder jatos e bombardeiros valiosos não era uma opção, especialmente considerando o tamanho reduzido da força aérea ucraniana. Mas, e se algo menor e menos precioso pudesse desempenhar esse papel? Algo como um drone, por exemplo. A Ucrânia já se estabeleceu como líder em guerra com drones durante o conflito com a Rússia. Não apenas defendeu-se contra os enormes enxames de drones enviados pelo Kremlin todas as noites, mas também desenvolveu estratégias de ataque drone extremamente eficazes. Eles eliminaram ativos russos valiosos, desde oleodutos e refinarias até depósitos de munições e bases aéreas. Usar drones como designadores de laser é mais uma prova da inovação ucraniana e de seu pensamento fora da caixa. Essa tática resolve muitos problemas. Os drones são mais baratos, menores, mais difíceis de atingir e muito mais fáceis de produzir em massa em comparação com a maioria dos sistemas convencionais de designação de laser. Muitas empresas de defesa ucranianas já trabalham ativamente para integrar sistemas de designação às suas plataformas aéreas não tripuladas. A FRDM é uma dessas empresas, e ela comemorou um marco significativo em julho de 2025, quando sua solução de laser guiada baseada em UAV foi oficialmente aprovada pelo Ministério da Defesa da Ucrânia. O sistema consiste em um módulo de direcionamento de laser de 14,6 kg, montado em um drone quadricóptero R-34. Embora o módulo de designação não tenha sido fabricado na Ucrânia, ele atende perfeitamente às necessidades do país, incorporando um designador que emite o laser e um conjunto óptico para observar visualmente o alvo pretendido, representando um verdadeiro avanço tecnológico. É fascinante observar como a criatividade militar pode transformar a adversidade em oportunidade, não?
Vale a pena refletir sobre o que mais a Ucrânia poderá desenvolver com essa abordagem inovadora em meio ao conflito. O exército ucraniano está em constante inovação para enfrentar a ameaça russa de maneira eficaz. A adaptação e o desenvolvimento de tecnologias de ponta são cruciais. Dentre essas inovações, destacam-se os drones equipados com sistemas de orientação a laser, permitindo ataques precisos e devastadores. Nesta jornada, um dos principais objetivos é fornecer treinamento a soldados para que operem esses drones de forma eficiente, otimizando cada missão, que geralmente dura entre 35 a 40 minutos. Uma das empresas ucranianas, embora prefira permanecer anônima, está integrando um sistema de orientação a laser em seus drones de reconhecimento, já utilizados nas linhas de frente. Após 2 anos de desenvolvimento, essa tecnologia já está fazendo a diferença nas operações diárias do exército. À medida que a guerra avança, drones bombardeiros com orientação a laser se tornaram cada vez mais frequentes, capazes de lançar mini-bombas, semelhantes às utilizadas em 2022, eliminando rapidamente ativos russos. Além disso, várias empresas de defesa na Ucrânia estão explorando maneiras de incorporar essa tecnologia em drones de visão de primeira pessoa, FPV. Um exemplo é a Dwarf Engineering, que está atualizando seu módulo de orientação FPV para atingir alvos designados a laser. Com essa inovação, os drones podem atacar a uma distância de até 3 km, ignorando as medidas de guerra eletrônica russas. Sem a utilização de laser, a capacidade de alto-alvo fica restrita a apenas 400 a 800 metros. A Dwarf Engineering uniu forças com a Infly para criar um sistema que combina câmeras e módulos de orientação. Infly desenvolveu um módulo óptico especial para drones de reconhecimento, equipado com uma câmera, um imageador térmico e um designador de alvo a laser. A grande sacada desse sistema é proporcionar um poder de fogo excepcional em um campo de batalha em rápida evolução. Com essas inovações, a Ucrânia não apenas se adapta, mas lidera no uso de tecnologias modernas, transformando desafios em oportunidades. O que vem a seguir para este intrigante jogo de estratégia? O tempo dirá, mas e se essa nova abordagem mudar o rumo da guerra? Enquanto isso, os engenheiros ucranianos vislumbram um futuro onde um simples drone pode decidir o destino de batalhas inteiras. Você sabia que a Ucrânia está transformando armas da Guerra Fria em pesadelos para os russos? Uma tecnologia antiga, guiada a laser, agora vira o jogo contra forças invasoras incontroláveis. Sinta o cheiro de fumaça queimada no ar, o rugido dos motores ecoando como trovões distantes. Isso podia ser você, humilhado pelos céus ucranianos, com mísseis certeiros destruindo tudo em seus rastros. Pense nisso. E se a Ucrânia tornasse obsoletas todas as defesas russas num piscar de olhos? Você sabia que a Ucrânia está transformando armas da Guerra Fria em pesadelos para os russos? Uma tecnologia antiga, guiada a laser, agora vira o jogo contra forças invasoras incontroláveis. Sinta o cheiro de fumaça queimada no ar, o rugido dos motores ecoando como trovões distantes. Isso podia ser você, humilhado pelos céus ucranianos, com mísseis certeiros destruindo tudo em seus rastros. Pense nisso. E se a Ucrânia tornasse obsoletas todas as defesas russas num piscar de olhos? As forças armadas ucranianas continuam a desenterrar tecnologias antigas, adaptando-as com eficiência para repelir as forças russas entrincheiradas. Elas criaram uma variedade de excepcionais armas militares, desde mísseis balísticos de alta velocidade até mísseis de cruzeiro de longo alcance e torres de defesa aérea impulsionadas por inteligência artificial. Mas não é só isso. A Ucrânia não tem apenas desenvolvido armas inovadoras para defender seu território contra a ameaça russa. Seus engenheiros olham para o passado, ressuscitando ideias de décadas atrás para o século XXI. Eles transformam tecnologia da era da Guerra Fria em poderosos ainda inalcançáveis pela Rússia. Para ser preciso, hoje falamos de munições guiadas a laser. Para entender como a Ucrânia adapta essa tecnologia a seu favor, precisamos primeiro ver como ela funciona. Como o nome diz, armas guiadas a laser funcionam seguindo um feixe laser para atingir seu alvo. Um designador cria e direciona esse feixe para o ponto exato onde o operador quer acertar. Esse spot é muito brilhante, refletindo de volta no alvo, que pode ser detectado mesmo de longe pelos sensores na cabeça do míssil ou bomba.
Uma vez refletido, ele encaixa e guia até o alvo, tornando essas munições extremamente precisas, com poder para acertar alvos individuais específicos. Elas foram desenvolvidas nos anos 1960 e resolveram o antigo problema da imprecisão dos bombardeios. Estudos militares antigos mostravam que no ano de 1941, apenas 1 a 3 bombas caíam dentro de 5 milhas do alvo pretendido. Isso significava que a maioria errava por 5 milhas ou mais, mesmo com os bombardeiros mais avançados usando o sistema de mira Norden, só 1/3 atingia menos de 1.000 metros. Situação similar em outras forças mundiais. Era um problema a ser resolvido. Bombardeios dependiam de armas explosivas e poderosas, mas só tinham uma chance de acertar estruturas resistentes. Militares mundiais trabalharam em sistemas de orientação e controle para torná-las mais precisas. Os Estados Unidos lideraram, lançando a primeira bomba guiada por laser, a Bolt 117, em 1968. Não teve uso imediato, pois sistemas inteligentes de então eram complicados e caros para a época. Mas com o tempo, elas se tornaram mais fáceis e integradas às forças de 1980 em diante. Viram uso extenso em batalhas, como a Operação Tempestade no deserto no Iraque em 1991 e forças aliadas na Iugoslávia em 1999. A precisão e letalidade dessas munições eram superiores a tudo antes, usadas rotineiramente contra fortificações, depósitos de. Imagine o fôlego curto de um aviador ucraniano, voando sob um céu nublado onde o ar carregado de pó e cheiro de metal queimado torna cada respiração difícil. Será que a Ucrânia realmente virou o jogo contra a Rússia usando armas antigas reinventadas? Vamos descobrir como, numa reviravolta chocante, drones baratos e lasers cortam navios russos e caças Kremlin em pedaços. As Forças Armadas da Ucrânia continuam a descobrir novas maneiras inovadoras e eficazes de defender e contra-atacar os russos entrincheirados. Nós vimos isso gerando todos os tipos de exceções militares, incluindo mísseis balísticos de alta velocidade e mísseis de cruzeiro de longo alcance para torres de defesa aérea alimentadas por inteligência artificial. Mas a Ucrânia não apenas desenvolve armas totalmente novas para proteger sua terra contra a ameaça russa. Suas equipes também olham para o passado, tirando ideias de décadas atrás para o século XXI. E veja só, transformar tecnologia da era da Guerra Fria em uma arma mortal, que ainda deixa a Rússia sem resposta. Hoje, falamos especificamente de munições guiadas a laser. Para entender como a Ucrânia adapta essa tecnologia em seu favor, precisamos primeiro compreender exatamente como funciona. Como o nome sugere, armas guiadas a laser seguem um feixe de laser para destruir alvos. Um operador cria e direciona esse feixe para o ponto exato onde o alvo está, produzindo um ponto brilhante na superfície que o cabeçote do míssil ou bomba detecta, mesmo de longe. Uma vez capturado, ele guia até o alvo, tornando essas munições extremamente precisas, capazes de discriminar alvos individuais específicos. Elas foram desenvolvidas na década de 1960, e essas bombas resolveram um problema antigo, a imprecisão. Em vez dos mísseis em 1941, estudos militares mostraram que apenas 1 ou 3 bombas em 10 atingiam dentro de 5 milhas do alvo pretendido. Isso significava que a maioria caía 5 milhas, e mesmo as mais precisas erravam várias milhas. As forças dos Estados Unidos não eram melhores. Um estudo da Segunda Guerra Mundial revelou que, até usando o avançado sistema de mira Norden, apenas 1/3 das bombas caía dentro de 1.000 metros do alvo. Era similar para forças de outros países. Era um problema que precisava ser resolvido. Os bombardeios eram ineficientes, e as missões dependiam de armas poderosas, mas com apenas uma chance de acertar estruturas. Então, militares ao redor do mundo trabalharam para desenvolver sistemas de orientação e controle para tornar suas munições mais precisas. Os Estados Unidos lideraram, introduzindo a primeira bomba guiada a laser, a Paveva-I, em 1968. Não viu muito uso imediato, pois os bombardeios inteligentes eram complicados demais para a época. Mas com o tempo, elas se tornaram mais fáceis e um elemento integral de muitas forças militares nos anos 1980.
Elas ganharam uso extenso no campo de batalha, com exemplos notáveis como a Operação Tempestade no deserto no Iraque em 1991 e a Operação Forças Aliadas na Iugoslávia em 1999. A precisão relativa dessas munições era enormemente superior a qualquer coisa anterior, e elas eram usadas rotineiramente contra fortificações armadas, cabeças de ponte, grandes peças de hardware, pontes, etc. Elas deram vantagens enormes às forças que as usavam. Primeiro, eles podem atingir alvos com extrema precisão em tempo real. Também funcionam em movimento. O feixe de laser pode ser ajustado no voo para rastrear um alvo que se move. Graças a isso, as bombas acertam o alvo com precisão de rebuço. Segundo, munições guiadas a laser são dramaticamente mais eficientes que suas contrapartes não guiadas. Antes da tecnologia laser, as forças lançavam táticas como bombardeios de tapete. Joga-se 100 bombas ou mais sobre uma área, esperando que algumas acertem estruturas e veículos importantes. Com bombas laser, um único projétil faz o trabalho de muitas não guiadas. Terceiro, são mais baratas e menos arriscadas. Com bombas diretas, pilotos faziam múltiplas sortidas, voltavam à base, reabasteciam e rearmavam. Munições laser mudam isso. As forças precisam de apenas uma passada para atingir objetivos. Isso significa menos tempo, dinheiro e combustível desperdiçados, e menos chances de exposição de pilotos a perigos. Os benefícios são da glória da criação. Mas bombas não param de evoluir. Os russos desenvolveram contramedidas como jamers baseados em emissões, e, por exemplo, bombas que foram lançadas deliberadamente com atraso para criar distrações acidentais ou civis casualties. Com smartphones, ficou mais fácil localizar alvos e direcionar lasers para infraestrutura crítica. No entanto, apesar de tantas vantagens, as munições laser não são perfeitas. Uma falha fundamental é que o laser precisa ser direcionado ao alvo. Isso significa sempre ter algum veículo ou sistema na área para brilhar o laser. E há muitas situações onde isso é difícil ou impossível. Em razão, as munições devem ser disparadas a céu aberto, livres de fumaça densas como neblina ou neve. Às vezes, isso torna impossível. Por causa dessas fraquezas, e com ondas EMS, os jamers estão sempre à espreita, prontos para confundir coordenadas. Mas as munições ainda são usadas por muitas forças militares, incluindo na Ucrânia. A primeira introdução da tecnologia na Ucrânia foi em 2019, quando colocaram em ordem pedidos de drones Bayraktar TB2 com munições, incluindo MAN-L mini-bombas de 10 kg e MAN-C-bombas de 22 libras. Essas biriências foram equipadas aos TB2 drones para direcionar lasers, guiando as bombas aos alvos. Vimos elas em uso antes da invasão russa à Ucrânia, cortando logísticas com voos nos últimos meses de 2022, defesa de sistemas em locais como Crimeia e Mariupol, e mesmo na defesa da Ilha da Cobra. E então, a Rússia começou a ser completamente surpreendida por munições guiadas a laser, pois os drones TB2 se tornaram alvos de alto valor após derrubar navios russos, lançadores de mísseis antiaéreos e sistemas de comunicação em pedaços. No entanto, com os anos passando e a guerra progredindo, armas que um dia foram altamente eficazes tornaram-se menos relevantes, forçando a Ucrânia a encontrar novas maneiras de engajar o inimigo. Felizmente, recebeu muita assistência. Após a invasão russa à Ucrânia no início de 2022, Kiev recebeu rapidamente uma vasta gama de munições de precisão guiadas de aliados ocidentais, incluindo bombas guiadas por satélite como o Hammer ASM francês e o Jão americano e GBU-39. Embora dependam principalmente de sistemas GPS, essas bombas podem ser configuradas para funcionar com direcionamento laser. Isso é importante porque, embora bombas guiadas por GPS sejam preferidas em cenários militares modernos, graças à sua operação disparar e esquecer e precisão incrível, as forças russas desenvolveram sistemas de guerra eletrônica avançados para bloquear sinais de satélite. Isso torna as bombas guiadas por satélite muito menos confiáveis, forçando a Ucrânia a depender de alternativas guiadas a laser em muitas situações.
Como resultado, os soldados ucranianos tornaram-se altamente adeptos a maximizar as munições laser em seu arsenal, incluindo o sistema de arma de precisão avançada APCOS americano, um sistema de alta precisão que usa foguetes Hydra 70 mm, guiados para alvos com a ajuda de direcionamento laser. Esses foguetes podem atacar alvos terrestres e aéreos, e a Ucrânia usou isso a seu favor, virando a mesa aos drones Shahed russos em inúmeras ocasiões. Desde 2024, a Ucrânia também implantou munições de artilharia guiadas a laser, nomeadamente as munições Coperiad M712 de 155 mm, mais uma vez fornecidas pelos Estados Unidos, lançadas de armas que alcançam até 16 km. O grande problema com muitos desses sistemas é o mesmo que assola a tecnologia guiada a laser desde o início: sempre precisa de algum veículo ou sistema na área para brilhar o laser no alvo. E nas linhas de frente da Ucrânia, com sistemas de defesa aérea concentrados prontos para encher o céu de mísseis interceptadores assim que qualquer caça ou bombardeiro entra no alcance, não é possível para aeronaves ucranianas permanecerem no alcance tempo suficiente para designar alvos e manter os lasers travados enquanto as bombas descem. Diante de um problema aparentemente insolúvel, muitas forças militares ao redor do mundo poderiam simplesmente desistir das armas guiadas a laser e tentar o melhor com outras munições. Mas não a Ucrânia. Uma coisa que o mundo aprendeu sobre as forças armadas ucranianas desde o início da guerra é que elas são notavelmente engenhosas e excepcionalmente adaptáveis. Mesmo diante de probabilidades aparentemente insuperáveis ou adversidade impossível, elas encontram maneiras de sobreviver e prosperar. Então, quando engenheiros militares ucranianos e planejadores táticos enfrentaram essa situação, não deu em fazer. Usando drones baratos equipados com módulos de direcionamento laser, eles desbloquearam todo o potencial das munições laser. Como? Vamos cair na reviravolta. Será que sabe que munições laser podem voar em drones quadricópteros comuns a custo baixíssimo, cortando defesas russas como uma faca quente da manteiga? Prepare-se para chocar-se. Drones R-Triton com laser embarcado acabam com tanques do creme numa explosão de metal retorcido e fumaça densa, cheiro de óleo queimado no ar gélido. Anteriormente, exploramos como a Ucrânia voltou à tecnologia da Guerra Fria para criar armas laser eficazes contra posições russas reforçadas. Agora, aprofundamos nas inovações atuais com drones precisos, onde um módulo de mira laser de 465 kg se encaixa perfeitamente em quadricópteros R-Fertifur, feitos não na Ucrânia, mas ideais para suas necessidades. Ele inclui um designador que emite o laser em si, além de um conjunto óptico para observar visualmente o alvo pretendido e software avançado para rastreá-lo. Como funciona? O tecido duro do medo envolve o coração dos operadores, o zumbido baixo dos rotores contra nuvens finas. Como essas máquinas simples transformam o caos em precisão letal? Surpresa! Outro fabricante, especialista em drones de reconhecimento de asa fixa mas anônimo, integrou um sistema de guiamento laser a um UAV já em uso nas linhas de frente, ao lado das forças armadas ucranianas. Mas a profundidade real vem dos drones ucranianos reinventados. Continue assistindo para ver como. Falando de profundidades, voltamos ao apuro dos engenheiros ucranianos enfrentando defesas russas implacáveis. Com aeronaves impossibilitadas de designar alvos, eles recorreram a drones quadricópteros equipados com lasers embarcados. Um exemplo notável é o módulo de direcionamento laser de 4,65 kg ajustado ao drone quadricóptero R-30E4. Esse módulo não foi feito na Ucrânia, mas atende perfeitamente às necessidades ucranianas. É composto por um designador que emite o próprio laser, um conjunto óptico para observar visualmente o alvo planejado e software de ponta para rastreá-lo. Quanto às capacidades, o sistema pode engajar alvos até 5 km de distância, obrigado ao seu feixe de laser de 17 mm. No entanto, seu alcance pode ser limitado por condições como poeira granulada, cobertura de nuvens e mau tempo adverso, forçando operadores a adaptar e ajustar conforme as circunstâncias. Imagine o açoite do vento poeirento nos olhos, o som distante de trovões enquanto o drone paira. Como engenheiros ucranianos converteu tecnologia cara em acessível. Reviravolta chocante, eles usam drones de infantaria para substituir jatos caríssimos,
humilhando aviões russos com explosões econômicas que ecoam o fracasso do inimigo. Da criação ucraniana de módulos laser para drones simples, passamos à integração prática nas operações, onde eles auxiliam ataques aéreos guiados a bomba e assaltos de artilharia de precisão. Representante da FRDM, Anton, explica como funcionam. Esses sistemas servem unidades da Força Aérea e de Infantaria, apoiadas por aeronaves. Uma unidade de infantaria lança um drone carregando o equipamento, designa o alvo, coordena com aeronaves, e então o ataque acontece. Eles focam não apenas em helicópteros, mas também em JDAMs e naturalmente munições lançadas por drones. As munições devem atender padrões NATO. Existem muitas dessas munições globalmente. Como Anton diz, enormes quantidades de munições guiadas a laser estão atualmente em estoques em várias nações NATO, e com a aliança ansiosa para ajudar a Ucrânia como pode, poderíamos ver mais dessas armas indo para lá, guiadas rápida e inteligentemente aos alvos com a ajuda de designadores baseados em drones. Imagine o zunido constante de drones no ar carregado, o toque gelado dos controles nas mãos suadas dos operadores. Como missão de dribles custa menos que surtida de combate. Atingir o auge. COR como Vadinho Nick notam que usar drones para designar é mais barato e... Na Ucrânia, as forças armadas estão constantemente evoluindo, adotando novas tecnologias para se defender das ameaças russas. Elas não apenas desenvolvem armas inovadoras, como mísseis balísticos de alta velocidade e sistemas de defesa aérea movidos por inteligência artificial, mas também reformulam tecnologias do passado, dando-lhes uma nova vida. Hoje, vamos explorar um aspecto fascinante, as munições guiadas a laser. Estas armas funcionam através de um feixe de laser que guia o projétil diretamente até o alvo. Este método não é apenas impressionante, mas também extremamente preciso, permitindo que os operadores atinjam alvos específicos com uma precisão mortal. Porém, essa tecnologia não surgiu ontem. O conceito foi introduzido na década de 1960, quando bombas convencionais eram muitas vezes imprecisas, errando por milhas. Com isso, o campo de batalha precisou de soluções melhores. Um dos grandes avanços foram as bombas guiadas por laser que, desde sua adoção nas operações militares, revolucionaram a guerra moderna. A precisão dessas munições é sem igual e permite que os militares atinjam os alvos com muito mais eficiência do que antes. No entanto, o uso das munições guiadas a laser também enfrenta desafios. Para que funcionem, é necessário um sistema que possa iluminar o alvo com o laser, algo que nem sempre é viável em meio a um combate intenso. Nos últimos meses, a Ucrânia tem inovado com o uso de drones de reconhecimento, equipados com módulos ópticos especialistas que combinam câmeras e designadores de alvo a laser. Esses drones são capazes de identificar e discriminar alvos em tempo real, tornando-se uma vantagem significativa. As forças ucranianas obtiveram um fluxo de suprimentos de munições guiadas a laser de seus aliados, o que aumentou sua capacidade de atacar alvos críticos com precisão. Porém, a guerra está em constante mudança. Os resultados iniciais de táticas podem logo se tornar obsoletos. Apesar disso, a adaptabilidade das forças armadas da Ucrânia tem sido notável, à medida que enfrentam desafios inesperados. Mesmo diante de um adversário com grandes recursos tecnológicos, como os sistemas de guerra eletrônica da Rússia, eles continuam encontrando maneiras de superar as adversidades. E assim, a história continua. O que está por vir? Será que essa inovação na guerra se traduzirá em uma vitória definitiva? As forças armadas da Ucrânia provam, a cada dia, que a combinação de necessidade e criatividade pode mudar o rumo de um conflito. As repercussões dessas escolhas podem moldar o futuro da defesa ucraniana de maneiras que nunca imaginamos. Como será o próximo capítulo dessa luta?